conversamos então hoje, estamos entrando aí já mais de 2 horas e meia conversando sobre miniaturas da vida. E eu digo de maneira muito simples, é só isso mesmo, gente. Então vamos fazer uma pequena, grande revisão, vai durar meia hora, ou 40 minutos ou 50. É importante entender o básico, nesse final, esse tudão das cartas. Talvez esse que eu lance e o resumo de tudo. Carta é a miniatura da vida que alguém criou. Mais nada. Alguém se inspirou em alguma coisa e desenhou. Essa pessoa se inspirou em algo e desenhou algo que é filho dessa coisa. Então a inspiração foi a mãe do desenho. Então a carta é filho de algo, filho da inspiração de um artista. A obra de arte, ela é filho da inspiração do artista. Tudo é filho, nesse mundo tudo é filho. Então meu entendimento desse assunto é algo simples. Tudo é vida, tudo é energia, tudo é cor, tudo é vida, tudo é energia, tudo é cor. A vida, a realidade externa tem energia, tem cor. É uma cor, muitas coisas a gente não percebe, como a astrologia tem citações, né, de que o comportamento humano é influenciado pela radiação dos raios de diversos planetas que se unem em configurações, constelações, de acordo com a astrologia. Então se faz um mapa astral em função disso, da posição dos planetas. E os planetas, eles emitem a sua radiação e nós não vemos a radiação. Porque os nossos órgãos dos sentidos percebem só algumas coisas. Algum espectro de luz de tanto a tanto, e só. Mas não quer dizer que a gente não seja afetado pelas micro-ondas, por exemplo. Principalmente as pessoas que têm marca-passo. E é interessante verificar bem o uso que nós fazemos da nossa percepção, da nossa cognição. Querer ver é algo voluntário, querer ver. Precisar de ver, precisar realmente de entender algo, é importante. É entender. E entender é a conexão entre dois ou mais neurônios. O entendimento é isso, é o que cria uma história, por exemplo. Uma história é a comunicação entre dois neurônios sucessivamente. Os neurônios sabem tudo sobre nós, sabem toda a nossa história. O neurônio, ele guarda toda a nossa história. E isso é outra história, inclusive. Por que ele guarda toda a nossa história? O neurônio, ele guarda tudo. Tudo que ele recebeu, ele guarda. Do ambiente externo, da realidade externa. Ele guarda tudo. Mas ele tem uma carga limitada para guardar. Ele não guarda tudo. Tem um excesso. Esse excesso ele manda para cima. Mandou para o cérebro. E não é só um neurônio que manda para o cérebro. São todos. Todos são banhados pela realidade externa o tempo todo.
Então tem um entendimento muito simples. O que acontece no nosso cérebro, o neurônio, gente, a chave de todo o trabalho está no neurônio. Então fiz uma pausa para dar uma paradinha e voltei. Voltei já com o neurônio. O neurônio é a chave de tudo, é o neurônio. O neurônio, ele é o segredo do entendimento de várias coisas. O neurônio, dominar o neurônio totalmente. Aí a neurociência, né? Neurociência fala bastante do neurônio. Deixa eu ver se tem algum título aqui que fale de neurociência aqui na Amazon. Neurociência. Porque a neurociência, ela explica bem essa parte da sobrecarga do neurônio, não. Descreve neurociência. Neurociência, loja Kindle. Vamos dar uma olhadinha aqui na neurociência. Mas vamos falando aqui. Vamos falando naturalmente assim sobre o neurônio, tá? O neurônio, ele é uma esponja, vamos dizer assim. Pensar nisso como se fosse uma esponja que absorve energia, elétrons. O neurônio, ele absorve isso, né? Pronto, ele é uma esponja. E quando a esponja fica cheia de carga eletrostática, aí pinga do outro lado. Carga eletrostática para o outro. Acabou, o problema do neurônio é esse. Isso é a grande ideia do neurônio. É essa. É a carga eletrostática. A ideia do neurônio também, ela explica outras coisas. Então vamos falar naturalmente assim do neurônio como um todo. E o neurônio, ele explica até a religião, até a fé. A fé é muito importante. Há quanto tempo a gente não falava de força, de fé? Porque o percurso da energia eletrostática de um neurônio para o outro, se equivale ao percurso da energia elétrica em uma casa. Ela ilumina, vem da rua e ilumina, passa pelos disjuntores e ilumina a casa toda, ilumina o quarto, ilumina a sala, ilumina tudo. Mas a luz, ela tem uma velocidade enorme, né? Ela anda na velocidade da luz. Não dá para saber se acendeu a sala primeiro ou a cozinha, mas tem uma ordem. Tem uma ordem de carregamento das coisas. E o neurônio, pense nele como uma esponja, mas uma esponja muito interessante, uma esponja que, ao liberar a sua energia eletrostática, aquela energia que sobrou, pense numa esponja encharcada de água, aquela água que sobrou, que pingou, esse pingar, ele é um pingar muito especial. Ele pinga exatamente o que lhe incomoda. O pingar é específico também. Então, vamos pensar assim numa situação de estou com fome. Então não é o neurônio do meu pé que vai avisar que eu estou com fome. É o neurônio do meu estômago dizendo estou com fome. O estômago roncou. Ele avisa, estou com fome. Isso é um exemplo clássico. Então o neurônio que ele já avisa assim, ó, fome. Ele já avisa exatamente, quase uma palavra, né? Quase uma palavra. Fome. E aí, o neurônio, ele avisa especificamente. Ele não avisa, dor.
Ele não avisa assim dor, ele avisa fome. Quando o meu pé encosta num chão chapiscado, ele já diz: chapiscado, está muito chapiscado isso para poder caminhar. Ele já fala exatamente o que está incomodando. Ele fala quase uma palavra. E esse falar tão específico, ele é muito importante. Porque existe a sobrecarga total, né? Que é a soma das sobrecargas de todos os neurônios, é específica também. Essa sobrecarga designa o quê? Um quadro muito específico. Luzes, cores, é tudo energia eletrostática, que exerce uma pressão eletrostática. E a sobra é eletrostática. Então tudo é cor, tudo é luz, tudo corre na velocidade da luz. Entre os neurônios a conversa é só na velocidade da luz. Não dá nem para reproduzir. Não. É tudo na velocidade da luz. O papo deles é na velocidade da luz. A narração da história é muito rápida. E quando a gente joga a carta, ele olha a carta, aquilo ocorre todo aquele processo de excesso, e o excesso que sobe, depois o excesso que desce gera comportamento, tudo na velocidade da luz, é imediato. Por que demora tanto para a gente ter um insight? Aí é outra conversa. O insight, ele tem que ter uma conexão dessa luz com a fala. É uma luz que tem que falar. Então é uma conexão que às vezes não existe entre... Às vezes existe, mas às vezes não existe. Quando é que existe? Quando o excesso é tão grande, tão grande, tão grande, que a gente chega até a lembrar do nome de uma pessoa que nos machucou. Eu lembro de um instrutor meu, esse cara, ele me fez tão mal. Eu lembro de 2 instrutores péssimos que eu tive, que eu lembro de vários instrutores, eu lembro de um cara sensacional. Então, as pessoas que mais nos ajudaram, as que mais nos machucaram, a gente não esquece. Quem bate esquece, mas quem apanha não. E às vezes quem faz o benefício também esquece, mas quem é muito ajudado por aquela pessoa não esquece. Então, é possível a gente encontrar uma pessoa na rua, poxa, o senhor salvou minha vida, então a pessoa nem saber. O significado daquilo é muito importante. Então, trazer realmente a consciência a algo não é simples, não. Estou falando de quê? De um insight jogando cartas. Dependendo do assunto, se o assunto envolve algo vital, algo realmente vital, e o corpo se convence disso, então toda a força irá para aquilo. E nós vamos ter insights melhores jogando carta ou vendo a natureza. Vendo só a natureza. Porque o jogar carta, o papo de jogar carta já acabou. Agora a outra conversa é outra. Estamos jogando carta agora. A carta é a miniatura da vida. Então a gente entra em contato com a vida. E qualquer miniatura da vida é uma carta, é um quadro, é um texto. E eu quero, de repente, ter um insight a respeito daquele texto, que é muito importante. Esse insight vai resolver minha vida. Eu tenho esse insight porque ele vai resolver minha vida, cara. Vai resolver minha vida. Mas eu não tenho como lembrar do texto pleno, por exemplo. Às vezes partes vêm. Mas o texto pleno depende se aquilo vai salvar a minha vida ou não vai. Será que aquilo vai salvar a minha vida? É uma história que tem que ter um final importante, cara, um final muito importante. Tem que ter realmente um significado importante. E eu digo o seguinte, é muito fácil fazer isso, é só contar uma história tantas vezes, tantas vezes, tantas vezes, que até a mente acredite.
O que é isso? Contar uma história é energizar, é gerar um comportamento. Energizar é aumentar a carga eletrostática, especificamente. E assim, tudo acontece. Por quê? É preciso aliviar aquela pressão, é comunicar aquela pressão para as esponjinhas. E as esponjinhas vão pingando a sua carga eletrostática até o neurônio que é responsável pelo alívio da pressão. Esse é um caminho. Esse é um caminho poderosíssimo. Esse é um caminho simples. Então a ideia é realmente estabelecer esse caminho neuronal que não foi feito ainda. Ninguém tem um caminho neuronal que possibilite transformar uma sensação numa palavra. Ninguém tem esse caminho. Ai, ui, sensação gera dor, né? Gera dor, as pessoas às vezes choram, mas transformar choro em palavras é um trabalho que existe, porque ninguém pensou nisso, né? É muita emoção, a pessoa chora. Mas e transformar choro em palavras? Você já tentou? Transformar sensação em palavras, você já tentou? Siga a sua dor. Você pode ficar tentando seguir a sua dor, seguindo a sua dor, você pode seguir a sua dor durante anos. Ou então, estabelecer uma conexão mesmo. Estabelecer diariamente, conversar sobre ela. E eu sei fazer uma visualização muito boa, né? Eu faço aquela visualização verbal que é excepcionalmente boa e poderosa, se bem feita. Agora eu sei fazê-la bem feita. Mas o que interessa é continuar falando de carta, porque a carta é a miniatura da vida. Então é a vidinha. Então vamos falar só da vida, porque a miniatura da vida também é vida. É uma vidinha menor, mas é vida. Um retrato de um carro, um esboço de um carro, ele me lembra um carro. Então a carta, ela me lembra a minha vida. Qualquer carta me lembra um trecho da minha vida. Independente se a carta é de monstro, se não é de monstro, ela lembra um trecho da minha vida. Então ela lembra da minha vidinha, que é a vida que eu percebo da vida grande, do ambiente externo. Então a carta é a vida. Qualquer carta é vida. Não tem como uma carta com desenhos. Qualquer desenho que seja esotérico, que seja psicodélico, faz parte da vida. É a interpretação de alguém, de algo da vida. Então é filha da vida. Então, e da vida, não tem como sair da vida. Não há como sair da vida. Nem tente, não há como sair da vida. Então estamos presos na vida? Não há como sair da vida. Somos filhos da vida e a carta é filha da criação de um artista, de um desenho, de qualquer coisa, que é a vida também. Então, na verdade, estamos olhando para a vida. Quando jogamos cartas, estamos olhando para a vida. Mais nada, mas é uma vidinha. A vidinha colocada assim, uma vidinha. É um retrato de uma coruja. Eu tenho outro, não vou nem chamar de tarô. Tem uma outra miniatura da vida aqui, que é Cidades do Mundo. Pronto, é a miniatura da vida. Tem gente que já foi lá, eu nunca fui. Mas é miniatura da vida, sim. É miniatura da vida, sim. Faz parte da vida, é vida também. Então, Estocolmo é vida. Alguém mora lá, alguém vive lá, é vida. Então, quando eu paro para olhar para uma carta com desenho de Estocolmo, eu penso na vida. Na minha vida, Estocolmo ainda não faz parte da minha vida, mas a visão dessa carta já faz. Isso me lembra coisas da minha vida. Isso é o mais importante entender. A imagem já está dentro de mim. Essa luz já foi percebida. Então, se eu estou vendo aqui a imagem dessa figurinha aqui de Estocolmo, é porque é o meu cérebro que está criando. Se já está dentro de mim, essa luz que tem carga eletrostática, então está pesando mais nos meus neurônios do que antes dessa carta aparecer na minha frente. Agora que eu percebi a carta, eu tenho o peso da sua luz.
Esse peso da luz, ele aumenta a pressão eletroestática no cérebro. E se essa pressão for excessiva, vai gerar comportamento. Por quê? A esponjinha não vai aguentar tanta carga e vai passar a carga para frente, vai acionar os outros neurônios e vai gerar o movimento certo para aliviar aquela pressão, o caminho certo, a história certa. Pronto. Então eu posso criar uma história com essa cidade aqui, com certeza eu posso criar. Na verdade, se a pressão aumentar, uma história vai ser criada de qualquer maneira. A ideia é resumir esse conceito, que na verdade só existe um mecanismo, um mecanismo. E se bem utilizado, ele pode gerar, você pode transformar choro em palavras, sensação em palavras. Como é que a gente transforma a sensação em palavras? Siga a sua dor. Essa é a ideia, siga a sua dor. Transforme a sua dor em palavras. Cara, eu quero transformar isso em palavras, é isso. Por quê? Por quê? E por que que você... Por que que isso funcionaria então? Porque tem que ter um aumento de uma pressão eletrostática que gere um comportamento. Esse comportamento tem que ser falar sobre o assunto. Hoje o comportamento de sensação, ele já vem, fica na altura do peito, uma sensação na cabeça e tal, mas não é exatamente uma palavra. Uma sensação ruim, uma sensação boa, mas o excesso é específico. E por que que a tradução de uma sensação seria uma palavra? Porque tudo é luz. Tudo é luz. Tudo é luz. E tudo sendo luz, tudo é luz. As palavras são luzes também. Então qual que é a luz mais parecida com a sensação de tristeza? É a palavra tristeza. Então a luz, ela é uma energia que é traduzível em palavras. Como assim? Porque nós fomos alfabetizados. Se nós fomos alfabetizados, nós já temos um correspondente. Carro, sensação de um carro, não, é imagem do carro, palavra carro. Sensação de tristeza, medo, já tem um correspondente emocional. Pronto, já é uma forma de pensar na sensação. Direto, assim, direto. E a carta? Gente, a carta acabou. Por quê? A carta é miniatura da vida. Então pensa só na vida. Se aparece um desenhozinho de urso, você vai olhar e vai sentir medo, dependendo do desenho. Por que você vai sentir medo? O medo é um comportamento, é o que aparece. O que aparece é o comportamento. Você vai falar, cara, isso me lembra uma viagem que eu fiz no parque de Yellowstone, nos Estados Unidos e tal. Você falou coisas, isso é um comportamento que aquela... Então você vai começar a bater palma. Um músico faz uma execução impecável de um violino, você... Cara, isso enche tanto de carga eletrostática, teu neurônio e tal, que você começa até a bater palma para se aliviar. Então traduziu, eu sempre falei isso, traduziu aquele... Então agora o papo é tradução? Sim, porque a carta é a miniatura da vida, então agora eu estou falando da vida. Então o que é jogar cartas? Finalmente, o que é jogar cartas? Terminei essa série de jogar cartas. É olhar para a vida. Olhar para a vida e essa vida gera uma reação nossa. Por que ela gera uma reação, hein? Por que ela gera uma reação? A imagem de uma carta, ela gera reação. Por quê? A carta é um desenho. O desenho, eu percebo o desenho porque ele já está dentro de mim. E o desenho, ele altera o equilíbrio anterior e gera excesso. Esse excesso é percebido como novas ideias, insights ou palavras isoladas. Urso, cinzento,
branco, polar, perigo. Então ele gera excessos. Cada palavra que veio na minha cabeça é um excesso. Sensações. Então, a imagem do urso, ela gera um excesso, é só isso. Então, só tem um mecanismo: geração de excesso. Pronto, e os excessos são comunicados e evocam novos excessos. E os excessos podem ser palavras, sensações ou ações físicas. Só. É tudo uma questão de excesso. Jogar carta é provocar excessos. É só isso. Para quê? Eu posso jogar carta intencionalmente para trabalhar determinado tema. Posso fazer sem carta também, é só pensar na vida. E minha vida é cheia de excessos, é cheia de problemas, é cheia de pressões. O próprio viver já tem o seu excesso. O excesso existencial. E qual é o excesso existencial, então? Basta você ficar sentado sem fazer nada, sem trabalhar, senão você vai ter um tédio enorme. Já é um excesso existencial. Vai querer ser útil. Eu trabalho demais, então tenho um excesso ocupacional. Tudo é excesso. E tudo que aparece é excesso. A imagem do urso gerou um excesso. E aí, outros excessos foram gerados. Por causa do... Pensa num trampolim. Pense num trampolim. Pronto. A imagem do urso fez toim e pau, pinta uma palavra. Isso é um bom desenho. Acho que é simples de fazer, né? Vamos fazer o seguinte, ó. Pensa num trampolim bem simples. Um trampolim bem simples, ele tem um trampolim. Pense num trampolim. E aqui tem uma imagem, uma carta. E aqui sobe então um excesso, que pode ser uma palavra, pode ser uma imagem, e pode ser uma sensação. Ou uma ação física. Uma ação física. Ou uma ação física ou ação orgânica. Um arrotar, por exemplo, e etc. Tudo é excesso. Tudo é excesso. Tudo gera um excesso. E a imagem do urso é um excesso que gera outros excessos. Tudo é excesso. Só isso aqui. Uma imagem aqui do urso, né? A imagem do urso pardo, né? Gera um excesso, uma imagem de uma cartinha que simula a vida. Uma simulação da vida que pode gerar um excesso que evoca várias outras imagens ou ações, podem ser palavras, imagens, sensações, emoções, ações físicas, um monte de coisas. Isso explica tanto, é o único mecanismo. Mas como gerar, por exemplo, palavras, se geralmente a gente gera sensações, como gerar palavras, é um outro tema. Gerar palavras, tem que existir uma conexão neuronal, tem que ter uma história que justifique a geração das palavras, que pode ser ou por ressonância, ou por significado, um significado enorme. Agora, por ressonância, aí a gente tem que conversar, mas esse é um outro assunto. Porque agora você já sabe jogar carta. E a carta é uma miniatura da vida, uma vidinha. É só isso. Que alguém criou, que alguém desenhou. E qualquer coisa é filha de uma vida maior. É só isso, é uma vidinha. Carta é uma vida que gera excesso. E o excesso produz outros excessos. E esses excessos podem resolver a sua vida. O excesso resolve a vida? As ideias são excessos. E as ideias resolvem a vida. Por quê? O excesso é específico.
o excesso total, ele quer sair. Se ele quer sair, ele quer falar, ele quer gerar imagem, ele quer gerar sensação, ele quer gerar emoção, quer gerar ações físicas e orgânicas, ele quer sair. Isso é jogar carta. Dúvidas? Perguntem, façam comentários e discordem ativamente. Não abandonem. Discordem de verdade, me xinguem e expliquem a relação de causa e efeito que vocês acharam que não foi bem feita. Sinto que falta uma frase, um resumo. A carta é a vida que aumenta a carga eletrostática e gera excessos. E esses excessos produzem as próprias soluções, produzem o alívio. Então a carta é uma carga que produz um excesso que gera o próprio alívio. E esse alívio pode vir em forma de ideias. E por que jogar 5 minutos por dia? Esqueci de falar isso. Mas é tão simples. Por que em 5 minutos? Por que em 5 minutos? Tem que ter um outro vídeo para isso. A técnica dos 5 minutos por dia. Para fechar o nosso dia de hoje, talvez seja essa. A técnica dos 5 minutos por dia. Não sei, vamos ver.